Ok. Pronto. Pessoal, então ontem nós terminamos aqui, né, a nossa reunião, nosso treinamento, falando das reuniões extraordinárias. Então, quando a necessidade, né, ela deve ser feita, ela deve existir. E então nós vamos dar continuidade daqui. Falta poucos slides para a gente concluir esse módulo. E assim que a gente concluir esse módulo, eu vou deixar aquele tempinho para vocês poderem fazer os exercícios. Ontem eu tinha combinado com vocês de mandar no mesmo dia os exercícios, mas o que aconteceu é que acabou assim muito em cima da hora. Eu consegui mandar, já era tarde, já era quase meio-dia, ou talvez até mais que meio-dia. Então combinei com a Carla que a gente daria um tempo hoje para vocês fazerem isso, até porque o exercício ele tem uma relação direta com o módulo, né, com esse primeiro módulo. Então eu acho que assim, para aquelas pessoas que ainda não tinham feito o treinamento, é a primeira vez, ia ficar um pouco injusto, né? Por quê? Porque seriam informações que talvez a pessoa ainda não tinha recebido, que vai pedir ali nos exercícios. Então eu vou concluir aqui esse módulo, e aí assim que a gente concluir, a gente faz aí os exercícios. Eu dou um tempinho aqui para vocês. Eu creio que se vocês não receberam, vocês vão estar recebendo aí um PDF. É uma provinha, né? Uma avaliação com os exercícios. E vocês podem fazer aí pelo... Pode só marcar assim, não precisa nem se preocupar muito em imprimir. Se conseguir imprimir, ótimo, mas não tiver essa facilidade, não tem problema. É tudo dissertativo. Então, aliás, perdão, não é dissertativo, é tudo de alternativa. Então é só você ir marcando ali a sua resposta no rascunho mesmo. E aí a gente vai conversando assim que terminar, para a gente ir confrontando as respostas e tirando dúvidas, se eventualmente tiver alguma dúvida. Essa que vai ser a dinâmica, tá? Então nós falamos aqui das reuniões extraordinárias. Então quando houver denúncia de risco grave e iminente, quando ocorrer um acidente grave ou fatal e quando houver solicitações de uma das representações. Então aqui, claro, eu acho que eu falei isso ontem, mas existem outras possibilidades onde pode existir a necessidade de uma reunião extraordinária? Sim, pode. E não tem problema nenhum, né? Geralmente, acho que eu dei o exemplo da CIPAT, né, se eu não me engano. Que quando a gente está em vias de acontecer a CIPAT, é natural que a gente tenha que fazer mais reuniões, que a CIPA precisa se encontrar mais vezes. De repente, um acidente mais crítico que demanda uma investigação maior, e aí talvez mais de um dia de investigação, enfim. Então, essa liberdade vocês têm para se organizar da melhor maneira que vocês podem e faz sentido para vocês aí durante a gestão. Aí aqui a gente fala sobre a empresa deverá promover treinamento para todos os membros titulares. Então a gente fala aqui sobre os treinamentos, sobre o que a gente tem feito aqui. Esse treinamento ele obrigatoriamente deve acontecer antes de vocês tomarem posse. Então por isso que a gente está aqui. E alguns conteúdos eu tinha passado para vocês lá no início, o conteúdo programático, eles são obrigatórios. Então aqui repete alguns deles, né? Então o estudo do ambiente e as condições de trabalho, a metodologia, né, de investigação e análise de acidente. Eu não vou aqui definir uma metodologia de investigação, né, para vocês. Eu imagino que a empresa de vocês tem uma metodologia, mas eu vou comentar sobre algumas dessas metodologias. A metodologia de investigação de acidente ela é essencial para o cipeiro. Ele tem que conhecer as possibilidades, ele tem que saber fazer uma investigação de acidente. Eu comentei isso também com vocês e algumas coisas eu vou repetir várias vezes porque são coisas que são muito importantes e não pode esquecer. E uma delas é o objetivo de uma investigação de acidente. A investigação de acidente ela não pode acontecer para que nós busquemos encontrar aí o culpado. A investigação ela tem que acontecer para que nós possamos fazer melhorias, para que a gente consiga entender o que deve ser feito para que novas ocorrências não aconteçam, para que realmente a gente tenha um ambiente seguro e que o acidente traga algo positivo, né? E que esse positivo seja isso, a não recorrência daquele fato. Noções sobre acidentes e doenças do trabalho. Então a gente já falou um pouco sobre isso. Eu vou, por módulo também, a gente tem aqui uma série de vídeos. Então,
quando esse treinamento é feito no EAD, por exemplo, você vai ter ali uma série de vídeos após o módulo para você assistir que tem uma relação com o módulo. E eu quero mostrar alguns vídeos para vocês também que falam um pouco sobre isso. Questões que acontecem no ambiente de trabalho relacionadas a acidente, e até mesmo fraude. A gente tem situações, eu quero mostrar um vídeo em especial onde uma pessoa ela simulou um acidente, em parceria com o próprio marido, que na ocasião era um advogado. Então tem várias questões assim que são interessantes a gente ver e aprender com isso, para que a gente esteja mais preparado para o dia a dia, e essas coisas. Nós vamos falar aqui sobre noções sobre HIV e AIDS, medidas preventivas. Isso aqui é algo que nós conhecemos, com certeza todos já ouviram falar disso, ou escutamos muito sobre isso. Mas uma coisa que você pode perceber é que esse assunto, ele, às vezes, quando não está naquele mês específico, que nem agora a gente estava falando de Setembro Amarelo e tal, muitas vezes ele fica esquecido, assim, as pessoas deixam de falar sobre isso. E isso pode passar uma falsa segurança em a gente achar que AIDS e HIV está controlado, que está tudo bem, que ninguém precisa se preocupar com isso, quando essa não é uma verdade. Esse número cresce, principalmente na cidade de Campinas. Já faz mais de 6 meses que eu olhei isso. Eu vou dar uma olhada agora mais recente, quando a gente chegar nessa etapa aí do treinamento. Mas esse número cresce em Campinas, esse número não diminui. Como a gente estava vivendo agora esse momento de pandemia, inclusive, às vezes a gente até esquece de outras doenças, Parece que agora só tem o Covid-19. Mas não é o fato, é o fato que tem muitas pessoas morrendo por outras doenças também. E uma delas são as doenças sexualmente transmissíveis. Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária. Então aqui nós vamos abordar um pouco esse tema. Existe uma divisão aqui dentro da área de segurança do trabalho, do que é trabalhista e do que é previdenciário. E existe inclusive uma confusão muito grande, até mesmo pelos próprios profissionais da área de segurança do trabalho com relação a isso, quando eles misturam, por exemplo, documentos. Então existem documentos que ele tem finalidade previdenciária, ou seja, do INSS. Ele fala sobre o colaborador ter ou não uma aposentadoria especial, por exemplo. E muitas vezes isso se confunde com insalubridade. Muitas vezes se confunde com periculosidade, que essa, por sua vez, são questões trabalhistas. Então, existem documentos para uma finalidade, documentos para outra finalidade. Mas eventualmente o INSS ele aceita um documento trabalhista, com finalidade trabalhista, para buscar, para puxar informações, para ter informações da empresa do ponto de vista de previdência. É verdade, mas existem os documentos adequados e eu quero mostrar isso para vocês. Princípios gerais de higiene e medidas de prevenção. Aqui, quando nós falamos de higiene, dentro da área de segurança do trabalho tem uma coisa chamada higiene ocupacional. Talvez quando a gente fala de higiene, a gente pense no primeiro momento com relação à limpeza, até mesmo agora está muito forte isso, da questão da higienização das mãos, dos ambientes, etc. Mas higiene, dentro do assunto segurança do trabalho, ele se remete a uma área específica que é o estudo do ambiente de trabalho através de monitoramento quantitativo, principalmente. Existe um monitoramento qualitativo que ele ocorre antes do quantitativo, mas o fato que a higiene ocupacional ela faz avaliações quantitativas e que dá resultados. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, talvez essas palavras sejam novas para algumas pessoas, mas todas as vezes que a gente está falando de qualitativo, a gente está simplesmente medindo algo de uma maneira, entre aspas, subjetiva. Eu posso olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa ela é alta, essa pessoa ela é baixa. Isso é qualitativo. Eu posso chegar no ambiente de trabalho e dizer, olha, esse ambiente tem um ruído alto. Mas essa é a minha percepção de ruído. Eu escuto aquilo, ouço e falo, olha, é alto. Mas quão alto ele é? Então eu só consigo definir a altura dele através de uma avaliação quantitativa. Então, no qualitativo eu consigo perceber que existe, mas somente no quantitativo que eu consigo determinar o valor. Nós sabemos que o valor de ruído, ele aceitável, ideal, aliás, o limite, ideal não, mas o limite ali seria 80. A partir de 80, nós entramos numa faixa que é o que a gente chama de nível de ação. Algo já precisa ser feito. E 85, quando dobra o valor, o ruído ele dobra de 5 em 5, porque é exponencial a curva.
Então quando ele sai do 80 para o 85, ele dobrou. E quando ele dobrou e chegou a 85, nós chegamos no limite de tolerância. Aquele é limite, não pode passar disso. Mas 80 já é o nosso farol amarelo e algo já precisa ser feito. E esse algo a ser feito nem sempre é o uso do EPI. Essa é outra questão que tem que ficar muito clara para vocês. A EPI é a nossa última alternativa. Então primeiro nós vamos buscar medidas de engenharia, que seriam os EPCs, por exemplo, medida de produção coletiva. O que seria uma medida de produção coletiva para um ruído, Neymar? Seria, por exemplo, a gente enclausurar essa máquina que faz o ruído. Um gerador, por exemplo. Geradores, tem marcas que ele já vem enclausurado, ele já vem fechado dentro de um localzinho lá, perfeito, com dentro uma almofada anti-ruído, que diminui o ruído externo. Então esse é o caminho correto. E voltando na questão da higiene ocupacional, a higiene ocupacional é quem faz esse monitoramento. Então ela é a matéria dentro da área de segurança do trabalho que vai trazer essas informações. Então, quanto de ruído eu tenho no ambiente? Eu preciso medir. E aí, no caso do ruído, eu posso medir isso de duas maneiras. Eu posso medir isso através de um decibelímetro, que ele faz medições pontuais, ou eu posso fazer isso através de um dosímetro, que ele traz informações de dose. Quando a gente fala de dose, que é o que a gente chama de TWA dentro da área de segurança, a gente está falando de uma exposição de 8 horas. Tá? Então, assim, estou entrando em umas questões aqui mais técnicas. Você que é um cipeiro, vai ser um cipeiro, não precisa se preocupar muito com isso. Por isso da importância de você estar alinhado com o SESMIT. Porque o SESMIT, sim, precisa e com certeza já compreende esses assuntos. O que eu quero que você entenda aqui é simplesmente assim. Existe uma área dentro da segurança do trabalho que chama higiene ocupacional. E higiene ocupacional faz medições para avaliar de forma quantitativa a exposição a determinados agentes. No caso eu dei exemplo do agente físico, que é o ruído, mas a higiene ocupacional também faz avaliações de outros tipos de agentes, como os agentes químicos, por exemplo. Então, uma exposição a determinado produto químico, a amônia, a formol, você consegue monitorar e saber o quão exposto esse colaborador está. É isso que trata aí a higiene ocupacional. Aí aqui a gente fala de princípios gerais de higiene e medidas... aliás, isso aqui eu acabei de falar, perdão. Aí a gente fala da organização da CIPA. A organização da CIPA, a gente já viu aqui um organograma de como ela funciona. Então você tem o presidente, vice-presidente, e isso faz parte da organização, de ser um time de pessoas ali que fazem parte daquela empresa, muitas vezes multidisciplinar, muitas vezes integrando CIPAs de 2 empresas ou 3 empresas, isso existe. Então, por exemplo, quando a empresa está sediada dentro de um condomínio empresarial, é comum que a CIPA tenha uma reunião em conjunto ali, ou pelo menos um representante de cada CIPA, de cada empresa, para discutir melhorias e questões de segurança que envolvem todas as empresas. Então, num condomínio lá, por exemplo, olha, a gente vai definir qual a velocidade máxima aqui permitida. Então, faz sentido que essa decisão seja tomada envolvendo os membros da CIPA. Então, você percebe claramente como que a CIPA tem voz, como que a mensagem chega longe quando é uma CIPA efetiva, quando é uma CIPA que participa. Vocês, dentro de um cliente, dentro de um prestador de serviço, quando o cliente pede ou quando vocês já têm lá um designado da CIPA, faz sentido que vocês participem da CIPA do cliente, em conjunto com o cliente, para que você saiba o que está acontecendo, para que você possa levar assuntos referentes à sua área, ao seu departamento, ao trabalho que você exerce ali. Tá? Então, a integração de CIPA ela existe, ela é extremamente necessária. Aí aqui a gente fala do processo eleitoral. Comentamos um pouco sobre isso também. Mas aqui ele traz as datas. Então, assim, com 60 dias você tem que convocar as eleições. Você deve avisar todos, através de um edital, que daqui 60 dias vai ter uma reunião. Vai ter uma reunião não, vai ter uma eleição. Com 55, você tem que constituir a comissão eleitoral. Quem define isso é o presidente e não necessariamente precisam ser simplesmente pessoas da CIPA. Pode participar lá o técnico de segurança, fazendo parte da comissão, um membro do RH, faz sentido. Eu já vi acordos coletivos que pedem que dentro dessa Constituição tenha alguém do sindicato. E também já vi acordos coletivos que pedem que no dia da eleição tenha um representante também do sindicato próximo dessa urna, para que ele valide, que não teve fraude, que não teve nada de nenhum tipo de, no português, nenhum tipo de gambiarra. 45 ali, dias para publicação e divulgação do edital.
né? Então você tem que respeitar essas datas. Isso é essencial. Eu já vi casos de quando for protocolar no sindicato todo o processo da CIPA, o sindicato olhar e perceber que datas não foram cumpridas e ele impugnar essa CIPA, cancelar essa CIPA. A CIPA não tem validade, você não respeitou as datas. Outro ponto que é importantíssimo aqui, essas datas elas podem ser alteradas de acordo com o acordo sindical. Então é essencial ter conhecimento desse acordo. Eu tenho falado isso bastante porque tem muita informação ali valiosa e que impacta vocês. Tá? Aí ele fala da inscrição dos candidatos, então tem que estar pelo menos 15 dias para a inscrição. É uma pergunta que surge muito. E quem está de férias? Você vai ter 15 dias de inscrição, mas se a pessoa tirou 30 dias, ela não vai participar. Você tem que olhar para isso e comunicar essas pessoas que estão de férias, inclusive, para que ela possa se candidatar. Tá? Aí entra uma outra dúvida que eu já vi também. Mas o cara está de férias, ele vai poder entrar na empresa para poder se candidatar? É uma outra dúvida que surge. Mas eu não vejo outra alternativa. Tá? Ele não vai entrar lá onde, talvez na área que ele trabalha, ele não vai trabalhar. Mas se ele quer se candidatar na CIPA, ele tem essa liberdade. E a gente tem que deixar ele se candidatar sim. E aí teria que criar um mecanismo para isso, talvez levar até a portaria ali a cédula, para ele fazer a inscrição. Cédula não, né? O documento ali para ele fazer a inscrição dele e tal. Aí com 30 dias início das eleições e no 0 dia o término do mandato anterior e aí starta o mandato atual. Então, alguns pontos importantes aqui ainda do processo eleitoral, né? Compete ao empregador, né? Convocar as eleições até 60 dias antes do término do mandato em vigor, comunicar o início do processo eleitoral e guardar toda a documentação. Tá? Já falei um pouco sobre isso, a gente ontem viu aí que a documentação precisa ser guardada por pelo menos 5 anos. Agora o fato é que tem ocorrido bastante eleições já num formato digital. Em 2012 eu fiz a primeira CIPA nesse formato, nem foi aqui em São Paulo, foi no estado de Pernambuco. E quando eu fui protocolar, né, isso, na época ainda se protocolava no Ministério do Trabalho, o responsável, o empregado do Ministério do Trabalho, o funcionário, ele não quis receber, porque ele disse que a CIPA teria que ser no método tradicional, por cédulas, não poderia ser feito digital. A gente fez inclusive a eleição digital por um programa chamado Survey. E aí eu falei, olha, você desculpa, mas a própria NR5 ela me autoriza a fazer isso. E aí a gente teve um embate ali e tal, né, um impasse, e aí depois, ele conversando com os superiores dele lá, foi aceito. Então isso pode ser feito, desde que você siga alguns princípios, mas pode ser feito e facilita, porque muitas vezes os colaboradores estão espalhados pelo Brasil, como era o nosso caso, na empresa que eu trabalhava, então não tinha como eu trazer todo mundo numa sede, num local para fazer a eleição. O presidente e vice-presidente, né, ele constitui a comissão eleitoral 55 dias antes do término do mandato. A comissão eleitoral faz a publicação e a divulgação dos editais nos quadros de aviso, gestão à vista, e a inscrição dos candidatos. Realização das eleições 30 dias antes do término do mandato atual. Então aí são as datas que devem ser seguidas. Contratantes e contratados. Né? Sempre que houver 2 ou mais empresas atuando em um mesmo estabelecimento, a CIPA da contratante deverá, em conjunto com a da contratada, estabelecer mecanismos de integração. Então eu acabei de falar sobre isso. O exemplo de vocês é muito real, né? Vocês trabalham dentro de outros clientes, aliás, trabalhando dentro do cliente de vocês, e essa integração ela precisa existir. As CIPAs e os responsáveis pela segurança do trabalho, os representantes de segurança do trabalho da CIPA, eles precisam se reunir em algum momento, eles precisam se falar e definir planos de ação e melhorias em conjunto. Contratante e contratado deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção e garantir o mesmo nível de proteção. Então está muito alinhado com o que a gente já comentou no item acima. Contratada deverá receber da contratante as informações sobre os riscos presentes e sobre as medidas de proteção necessárias. Então você, quando vai prestar um serviço num cliente, o cliente por legislação ele deveria te passar essas informações dos riscos. Geralmente isso já existe através do próprio mapa de risco do cliente. Você observa o mapa de risco, você vai ter bastante informação ali. Inclusive onde tem ruído, onde você precisa usar um protetor auricular e outras coisas.
Mas eu sempre gosto de reforçar que assim, na dúvida, pergunta. A gente não pode ficar com dúvida, principalmente na área de segurança do trabalho. A gente precisa perguntar. E nós, que muitas vezes somos os responsáveis por dar a resposta, temos que saber disso. Que as pessoas, sim, têm liberdade de perguntar. Ah, mas se a pessoa está perguntando uma coisa que é óbvia, não tem problema, tá? Existe uma coisa muito forte quando a gente fala sobre inteligência emocional, que fala assim, o óbvio, ele precisa ser dito, tá? Por quê? Porque o seu óbvio não é o meu óbvio não é o seu óbvio, e logo a gente pode ter um desencontro aí de informações simplesmente por uma falta de comunicação. Então entenda, é essencial essa comunicação, é essencial que as pessoas se conversem, é essencial que a gente tenha certeza que as pessoas entenderam a mensagem, que as pessoas entenderam o que foi solicitado, que elas entenderam o mapa de risco, que elas compreendem o risco do trabalho delas. Por isso que no início do trabalho você recebe uma ordem de serviço. E essa ordem de serviço, por sua vez, ela descreve os riscos da sua atividade. Quais são os riscos relacionados à atividade do engenheiro de segurança? Quais são os riscos relacionados ao engenheiro de manutenção, a um analista, a um auxiliar, a um técnico? Então você recebe um documento e esse documento vai tratar ali sobre os riscos da sua atividade, e todos, sem exceção, precisam receber isso e precisam estar informados com relação a esse requisito. A CIPAT, então a Semana Interna aí de Prevenção de Acidente, a gente também já tratou um pouco sobre isso. Ela é realizada uma vez por ano com o objetivo de despertar o espírito prevencionista dos trabalhadores e fornecer conhecimento técnico prático de prevenção de acidentes. Ontem eu fiz uma live com um colega de profissão no Instagram e até quero encorajar vocês, se quiserem seguir a gente lá, é muito bem-vindo. É ehs.consultoria, no Instagram. E a gente estava tratando sobre essa questão de ministrar treinamentos, etc. E uma das pessoas que estavam assistindo, depois ela me chamou no direct e ela pediu uma opinião. Ela falou, eu queria dividir algo com você, não sei se você tem tempo, claro. Então eu passei meu WhatsApp, a gente começou a falar pelo WhatsApp. E ela tem algumas formações, entre elas a de técnico de segurança do trabalho, e ela está sendo técnica de segurança do trabalho no momento. E ela me mandou uma cartilha que ela fez com desenhos, parecido com esse desenho que vocês estão vendo aqui do garotinho aqui da CIPAT, mas era um desenho que retratava ela, Olha só que legal que ela fez. Então ela pegou, fez uma cartilha para a empresa dela, com uma imagem dela, de técnico de segurança, então lembrava ela ali como, entre aspas, uma caricatura, e outros colegas de trabalho, falando sobre o cuidado que foi necessário e está sendo necessário com essa pandemia, com o Covid. Então ela fez um desenhozinho animado ali, colocou as conversas, ficou muito bem feito. Ela fez um curso antes, ela comentou, para aprender a usar os desenhos, para poder montar aquilo, e distribuiu isso na empresa. Aí os gerentes, os gestores viram aquilo e eles acharam o máximo e pediram para ela fazer a segunda edição, mas aí envolvendo também os funcionários. É uma ação muito legal, assim, que poderia claramente ser usada na CIPAT. De uma maneira lúdica, ela conseguiu falar de segurança do trabalho, ela envolveu os funcionários, depois através dessa cartilha que ela desenvolveu, muito bem feita inclusive, achei incrível, ela fez vídeos daquilo e ela pediu para que os funcionários fossem os atores. Então os funcionários ficaram com vergonha de falar, que tinha bastante texto. E aí ela narra assim o que eles estão fazendo, um trabalho muito bem feito, sem grandes investimentos, ela mesma se dispôs a fazer. E é sensacional isso, porque isso é o pensar, isso é o agir realmente fora da caixa, Eu brinco com o pessoal que a gente não tem que pensar fora da caixa, a gente tem que viver fora dela, Que viver dentro de uma caixa é viver dentro da zona de conforto. Isso é ruim, a gente não evolui, não cresce, não se desenvolve. Achei incrível a ação dela. Esse parte é sobre isso. Esse parte é criatividade, é você trazer algo novo, é vocês conversarem e fazer uma coisa diferente. Não simplesmente ir lá e contratar só uma palestra e tal. Ah, mas então você é contra as palestras? Claro que não, as palestras são essenciais. Mas sempre dá para fazer algo a mais. Uma palestra diferenciada, levar alguém lá que já se envolveu num acidente,
né, para tratar esse assunto. De repente a questão do próprio teatro existe bastante. Mas envolver o funcionário, criar jogos, fazer brincadeiras para que eles possam se desenvolver, para que eles possam realmente fazer parte da segurança do trabalho. Segurança do trabalho nas empresas e assim também a CIPA. Eu, quando falo segurança do trabalho, eu estou envolvendo a CIPA porque eu entendo que é uma coisa só. As pessoas não podem ver esses setores, esse time, como alguém distante deles. As pessoas precisam enxergar a área de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, os cipeiros, como pessoas próximas deles. A gente precisa perguntar, precisa conversar com eles, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então a CIPAT é uma excelente oportunidade que nós temos para isso, tá bom? Então era isso, esse primeiro módulo. Agora fica assim essas avaliações para a gente fazer, né, com relação ao próprio módulo 1. E imagino que a Carla já tenha enviado isso para vocês, vamos confirmar aqui com ela agora. E aí a gente pode dar um tempinho aí para vocês.